Olá, bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço em que nós olhamos para as notícias e procuramos pensar nelas pela cosmovisão cristã, ou seja, a perspectiva de um crente que tem a Bíblia na mão e olha com a Bíblia fazendo luz sobre os acontecimentos. Vivemos neste momento notícias diárias, manchetes diárias a respeito da questão da vacinação. É bastante curioso o que está a acontecer. Primeiro nós ouvimos as pessoas ficarem com dúvidas, ainda há gente que tem, não é? E levantarem muitas questões a respeito da vacina. É válida, não é válida? Vou tomar, não vou tomar? É melhor eu não tomar? Eu quero esperar primeiro, tenho dúvidas, não me sinto confiante. Mas depois, afinal, quando a vacina chegou, o que nós temos visto é uma verdadeira corrida desenfreada à vacina e uma luta das pessoas por chegarem primeiro à frente. O que temos visto é uma guerra entre os governos e as empresas farmacêuticas. Primeiro os governos pediram, insistiram, clamaram, não é? Pressionaram as empresas para que produzissem a vacina o mais rápido possível. Agora discutem porque as vacinas não estão a ser tão eficazes como era preciso, não estão a ser dadas na velocidade que se tinha combinado, discute-se quem pagou mal e quem não fez o trabalho, pagamos e ainda não recebemos, fulano pagou mais, recebeu mais depressa, e no meio disto tudo nós vemos diariamente informações a respeito de pessoas que estão em posições de poder, estão usando a sua posição para poder usufruir da vacinação um pouco mais rápido. Em primeiro lugar, nós devemos deixar bem claro que há uma hipocrisia significativa da Europa e dos governantes no que diz respeito a esta situação. A verdade é que a Europa não está minimamente preocupada com a situação da pandemia. Cada um está preocupado consigo mesmo e com o seu próprio umbigo. É isto que os governos transmitiram em primeiro lugar. A Europa comprou mais de metade, antecipadamente, comprou mais de metade daquilo que são as vacinas que estavam a ser produzidas. E desta forma garantiu que as suas populações teriam acesso à vacina, mas também garantiu que a maior parte da população mundial vai ficar sem. Estamos a falar sobre África, estamos a falar sobre América Latina, estamos a falar sobre Sudoeste Asiático, países pobres, países com limitações, países com dificuldade. Ninguém se preocupou com eles. A preocupação que existe neste momento, por parte do primeiro mundo, é produzir o mais rápido possível, vacinar o mais depressa possível, fechar as nossas fronteiras aos indivíduos que venham de fora. Nós queremos nos livrar disto. Quanto aos outros, não nos interessa. Mais uma vez lembramos a hipocrisia do famoso Black Lives Matter, porque afinal só matter para alguns, não interessa para os outros. Os Black Lives que estão na África não interessa. Estes podem morrer à vontade, que não há problema absolutamente nenhum. Esta hipocrisia acaba por contaminar. Parece que os governantes não percebem que, ao terem este tipo de postura, acabam por influenciar a própria população. E então o que é que nós temos verificado diariamente? São notícias de pessoas que estão em posições de importância, diretores, enfim, líderes, pessoas em posições significativas, que usaram as vacinas para pessoas que teoricamente não faziam parte das listas que deviam ser vacinadas agora. É uma questão de prioridades, não é? E acaba por ser um pouco, digamos, interessante, porque muitos acabam por se defender, mas a vacina ia-se estragar, ia-se deitar fora, então em vez de deitar fora, eu aproveitei e vacinei a minha esposa, o meu marido, não é? O meu amigo, o meu cabeleireiro, a minha pasteleira favorita, seja como for, as informações vão-nos chegando até aqui. E qual tem sido a resposta por parte das nossas autoridades? É bastante interessante também. A resposta tem sido de alguma ofensa, não é? Um escândalo absoluto, como é que estas pessoas usaram uma coisa destas? Bem, num certo sentido, nós podemos dizer que sim, esta posição poderá ser até considerada correta. Afinal de contas, estamos a falar de servidores. É quando o servidor, em vez de servir, serve-se, nós percebemos que alguma coisa está errada. Em vez da pessoa perceber que está nesta posição para poder servir aos outros, ela serve-se da sua posição para tirar vantagem e usufruir para si e para os seus, deixando os outros do lado de fora. Infelizmente, é uma postura bastante comum naquilo que nós assistimos hoje em dia. As autoridades têm-se mostrado muito indignadas, porque isto não pode ser, há preciso haver correção e transparência na forma como nós agimos. Mas será que nós podemos aceitar este discurso de transparência quando nós lemos, por exemplo, de um juiz que foi apresentado pelo governo a instâncias superiores europeias com um currículo mentiroso, mas que afinal de contas está tudo bem, ficou tudo na mesma, respondeu-se a algumas questões e olha, vamos esquecer este assunto, faz de conta que não aconteceu nada. Não, mentiu-se. O país mentiu às instâncias superiores, mas ficou tudo numa boa. Não há problema absolutamente nenhum.
Será que as pessoas serão chamadas a levar a sério o pedido de transparência quando lemos que a senhora responsável pelos serviços de estrangeiros e fronteiras demitiu-se do seu cargo porque, afinal de contas, ela era líder de algo que acabou por permitir tortura e morte de uma pessoa que estava a passar pelo nosso país, mas, no entretanto, logo depois sabemos que, afinal, ela pediu demissão do seu cargo, mas ainda está trabalhando dentro da própria instituição com um cargo de consultoria que, se calhar, até ganha mais do que ganhava antes. É complicado nós aceitarmos que as pessoas estão a falar sobre transparência verdadeira quando nós estamos a lidar com situações como estas. A história nos diz que as crises revelam o coração do homem. Todas as crises. As grandes guerras mundiais nos fizeram conhecer episódios impressionantes. E esta pandemia também. Mostrando o coração do homem, esta situação nos mostra alguns episódios dignos de nota. Há pessoas que estão a dar exemplos extraordinários de dedicação e sacrifício. Há profissionais em várias áreas. Os profissionais de saúde, sem dúvida, mas não só na saúde. Há profissionais em várias áreas que estão a esforçar-se imenso, estão a trabalhar horas impressionantes, estão a gastar-se física e psicologicamente para poder auxiliar, para poder chegar aos que estão em necessidade, para poder abençoar aqueles que estão à sua volta. E isto é digno de nota. E nós devemos reconhecer estas pessoas e valorizá-las pelo esforço que estão a fazer. Estão a mostrar um coração que é altruísta, estão a mostrar beleza do seu interior e as crises mostram isto. Infelizmente, e provavelmente em mais quantidade, as crises que revelam o coração também nos mostram a maldade, a mesquinhez, a malícia, a capacidade do homem de aproveitar as situações, às vezes dramáticas, para, no meio do sofrimento geral, usufruir de vantagem. Há gente a fingir-se de agente de saúde, batendo às portas para dizer que foi ali dar informações e tratar da questão da vacina para poder entrar na casa das pessoas e roubar. É de pensar assim, caramba, que coração malvado é este que consegue fazer isto, que tem coragem, digamos, não sei se a palavra coragem é a melhor, que tem a falta de vergonha na cara de usar uma situação destas para tirar vantagem daqueles que estão em dificuldade. Bem, no meio disto tudo, e de tanta discussão sobre a vacina, faz ou não faz, utiliza-se ou não, nós nem sabemos se esta vacina vai resolver a nossa situação. Nós continuamos com muitas dúvidas a respeito do que se passa. Por exemplo, no ano passado, houve uma onda muito significativa da pandemia, não é, da virose, na cidade de Manaus, no Brasil. Estima-se que cerca de 70% da população foi contaminada, o que significaria, nessa altura, uma imunidade de grupo bastante importante para a população daquela cidade. O que aconteceu este ano foi, houve uma nova onda, pior do que a anterior, com um número de mortalidade mais significativo do que tinha acontecido o ano passado, numa população que teoricamente tinha imunidade de grupo. E os cientistas estão confusos. E há dificuldades em relação a tudo isto. Talvez esta situação não se resolva tão rápido como nós gostaríamos. E mesmo achando que ela está demorada, talvez não seja este o ano em que nós vamos poder dizer isto acabou. E como é que vamos responder diante disto? A vacina que todos nós realmente precisamos é a vacina que vai mudar os corações. Não é aquela que vai permitir que o homem possa voltar a viver a sua vida de mesquinha, de investimento e de consumismo, em que nós podemos simplesmente ir buscar o prazer que encontramos lá fora. A vacina que precisamos é aquela que muda o coração. É aquela que nos faz descobrir satisfação interna. É aquela que nos faz, apesar das limitações, das dificuldades que existem no confinamento, ser feliz no meio das dificuldades que enfrentamos, porque a felicidade vem de dentro, vem da nossa ligação com Deus, vem da nossa comunhão com Cristo. Esta vacina é gratuita, é oferecida a toda a população, a qualquer hora, em qualquer momento você pode tomá-la, porque nós a recebemos pela graça de Deus, pela fé naquilo que Jesus foi por nós. Nos liga ao Espírito Divino e nos permite viver uma vida aqui satisfeita, plena, com realização, apesar das limitações e das dificuldades. Esta é a vacina que nós precisamos. A sua distribuição é fácil. Cada um de nós que já a tomou tem a responsabilidade de dizer aos outros que a pode tomar a qualquer momento, que é uma questão de opção sua e de escolha. Esta vacina é eterna, ela é perpétua, ela é absoluta, não tem efeitos secundários. É isto que o mundo precisa. No meio desta pandemia, vamos continuar a dizer e a repetir: o que o mundo precisa é de Jesus.